Louvado seja Deus, amém? Já estamos aqui no interior das nossas igrejas, amém? E hoje nós estamos no primeiro dia dessa campanha. Não te darei a herança de meus pais. Livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 4, amém? Hoje é dia 5 de janeiro de 2023, quinta-feira, tarde da bênção, amém? E você é o meu convidado para poder participar deste culto maravilhoso e participar também da ministração da palavra de Deus, amém? Então eu te convido nesta tarde para orar comigo, falar com Deus. Eu oro por você e você ora por mim, e todos nós somos abençoados aqui nesta tarde, amém? Vamos orar? Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, meu Deus, eu me encontro na Tua santíssima presença, Senhor, para Te adorar, para Te glorificar, para dizer o quanto que Tu és bom e a Tua misericórdia, meu Deus, dura para todo sempre. Queremos agradecer a Ti, Senhor, pela essa chuva, meu Deus, que cai sobre a terra, Senhor, meu Deus, que venha também derramar chuva de bênção, chuva de vitória no interior das nossas igrejas, e também, meu Deus, aonde, meu Deus, a minha voz alcançar essas vidas, não importa, Senhor, qual cidade, qual estado, qual país, porque eu sei que eles serão alcançados pelo Senhor, e que essa palavra que o Senhor enviar para nós, sabemos que será a direção do Senhor. Fala conosco pela Tua palavra, revela os Teus segredos, meu Deus, não fala, Senhor, somente para nos agradar, não, Senhor, mas fala, meu Deus, de uma maneira que possa, meu Deus, ter mudança de vida, mudança de cenário, de dentro para fora, que vidas venham ser impactadas, que vidas, meu Pai, venham Te aceitar como Senhor e Salvador de suas vidas, até mesmo que estão fracos, sem força, meu Pai, regresse novamente para os Seus braços, meu Deus. Fala conosco, Senhor, é que lhe pedimos, meu Deus, e lhe agradecemos, meu Pai, com a certeza da resposta. Fala, Senhor, que os Teus filhos ouvem. Amém, amém e graças a Deus. Querida igreja, a minha Bíblia já se encontra aberta no livro de, aleluia, 1 Reis, aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui nesta tarde, no livro de 1 Reis, aleluia, capítulo 21, aleluia, 1 Reis, capítulo 21, nós vamos ler todos juntos, amém? Livro de 1 Reis, capítulo 21, o título diz assim: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que sirva de horta, pois está vizinha ao pé de minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a tua valia em dinheiro. Versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Podemos nos assentar, amém? Se assente glorificando ao Senhor, dá glória a Deus, porque Ele merece, amém? Ele é todo poderoso, amém? Está presente aqui nesta tarde, amém? Glórias a Deus. Eu sempre gosto de colocar um tema acima do que já tem, então vamos colocar um tema aqui nesta tarde, que traz por título A Vinha de Nabote, 3 motivos porque Nabote não vendeu a sua herança, amém? Esse é o tema.
Mas vamos repetir novamente os versículos que nós já lemos, do 1 ao 3, amém? E sucedeu depois dessas coisas que Nabote jezreelita tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois esta vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou seja, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Qual foi, querida igreja, a história de Nabote na Bíblia? Você já pelo menos ouviu, ou quem sabe você já leu esta passagem, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Vamos aprender um pouquinho mais com o Senhor nesse primeiro dia desta campanha, amém? Então vamos lá, a história de Nabote, querida igreja, na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 21, nós lemos o versículo 1, lemos o 2, lemos o 3, então envolve a queda do perverso rei Acabe daquela época. E quem era o rei Acabe? O rei Acabe era o rei de Israel e a sua infame esposa, muito conhecidíssima, chamada por nome Jezabel. Querida igreja, por causa desses maus tratos da Nabote, o rei Acabe e Jezabel receberam a promessa de morte prematura e violenta. É isso mesmo que eu acabei de falar para vocês aqui nesta tarde. Então Nabote era um jezreelita e ele tinha um vinhedo. Todo mundo sabe que é vinhedo, né? Pessoas que plantam uvas, né? A proximidade do palácio do rei Acabe em Jezreel. E Acabe, o rei Acabe, querida igreja, queria transformar a vinha de Nabote numa horta. Presta atenção aqui, porque Deus ele fala com a sua igreja. Amém? Glória a Deus! E por essa razão, amém, de estar tão perto do palácio, como diz lá no livro de 1 Reis, capítulo 21 e versículo 2, então, querida igreja, o rei ofereceu pagar a Nabote por sua vinha e dar-lhe uma vinha melhor em outro lugar. Presta atenção aqui. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Nabote, no entanto, não estava disposto a desistir da terra, que era a herdade de seus pais, ou seja, ele herdou depois da morte de seu pai, então por isso ele não queria vender, amém? Não tinha preço, né? Porque aquilo que seus pais deixam não tem preço, amém? A cobrar. E a Bíblia diz no versículo 3 que o rei Acabe, ele ficou aborrecido, e a Bíblia nos conta dizendo que ele voltou para casa mal-humorado, né? A Bíblia diz que ele volta para sua casa irado, porque não podia ficar com a vinha de Nabote. Olha que coisa terrível, amém? É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. E a Bíblia diz que o rei amuado recusou-se a comer por causa da vinha do seu próximo. E quantas pessoas é assim, irmãos? Não fica satisfeito enquanto não tirar, enquanto não roubar, enquanto não possuir aquilo que é seu. Tem pessoas, às vezes, que têm a maldade no coração, que perde até a fome, não quer nem comer, pensando, arquitetando planos para poder tirar aquilo das suas mãos. Era a mesma coisa que estava acontecendo com Nabote, amém? Pode até parecer estranho para você que Nabote tenha recusado a oferta do rei, porque naquela época, irmão, quando o rei pedia alguma coisa para os seus súditos, automaticamente teria que obedecer. Mas Nabote não obedeceu, porque aquilo que o rei estava pedindo era uma herança que ele ia guardar o resto da sua vida, que era de seus pais. Ele queria cultivar, queria guardar, ter uma lembrança de seu pai. E Deus havia ordenado, querida igreja, que a herança de uma família não fosse vendida. Presta atenção aqui. A terra não deveria ser vendida permanentemente. Depois, com o tempo, na sua casa, você lê lá no livro de Levítico, capítulo 25 e versículo 23. E nenhuma herança em Israel passará de uma tribo para outra, pois cada israelita guardará a herança tribal dos seus antepassados. É a mesma coisa, faz de conta que os pais da Adrianinha morrem e deixa lá uma casa de herança para ela,
se fosse de acordo com a lei, ele não poderia vender em hipótese alguma, porque foi deixado em herança por seus familiares antepassados. A pessoa tinha que guardar, cuidar daquilo ali. Então, querida igreja, Nabote estava simplesmente seguindo a lei que estava escrita na Bíblia. Foi o rei Acabe que quis ignorar a lei. Quantas pessoas ignoram a lei para obter as coisas indevidas? É ou não é? Então fez bem sim quando o justo Nabote não concordou. Vamos lá para o contexto da vinha de Nabote. E a Bíblia diz, querida igreja, que Ben-Hadad era um homem de qual Acabe deveria ter dado cabo, mas ele libertou Nabote e era um homem que Acabe deveria ter protegido, mas o rei matou. Olha para você ver, irmão, quando alguém se vende para o diabo, pode até confundir o bem com o mal, a luz com a escuridão, como está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Vamos voltar para a história. Então, o episódio, irmãos, do infame da vinha de Nabote revela a desconsideração para com a lei por parte do rei Acabe e de sua esposa perversa Jezabel. Se antigamente já havia mulheres perversas, imagina o dia de hoje. Imagina o dia de hoje. Então a história de Nabote, embora curta, tem significados espirituais importantes para qualquer cristão que queira viver fielmente a Deus. Então motivo, vamos lá, hoje nós vamos falar 3 motivos aqui, que Nabote não vendeu a sua vinha. E você também tem 3 motivos aqui nesta tarde, para não vender, amém, a sua herança. Louvado seja Deus. Número 1. A vinha de Nabote tinha um alto preço. Irmão, aquilo que Deus tem te dado, ela custa muito caro, ela tem alto preço. E se for materialmente falando, por mais que talvez algum ache insignificante, mesmo que seja isso aqui, tem alto preço depositado nele. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Nabote recebeu a vinha como herança de seus pais, como está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 3. Ou seja, houve um trabalho de plantio, cuidado da vinha e outras pessoas que Nabote recebeu. Então presta atenção aqui, uma vinha necessita de muitos cuidados para produzir boas uvas, não é? Tem que ter maior cuidado. Então, certamente que os pais de Nabote cuidaram muito bem da vinha para poder passar para os seus filhos. É isso que os pais têm que fazer, que um dia eles vão partir e vão ter que deixar os cuidados dos filhos. Então, ele zera, ele cuida, deixa bem, o bem é bem adquirido para passar para o filho. Então, quando alguém recebe, por exemplo, uma herança, ela recebe algo que houve trabalho duro para ser conquistado, ou seja, não foi de mão beijada, não caiu do céu, teve trabalho duro, foi dificultoso, aleluia, para essa pessoa ter, possuir, para que outras pessoas venham conquistar. Querida igreja, Nabote entendeu o trabalho que fizeram antes dele naquela vinha, por isso ele não vende para o rei Acabe. É a mesma coisa, aquilo que Deus te deu, você não pode abrir mão, porque você sabe o quanto foi difícil adquirir. Não importa se é na vida espiritual, não importa se é na parte física, se é nos bens materiais, foi adquirido com muita dificuldade. Então, qual é o preço, pastora, da vinha para Nabote? Muito, vocês não têm ideia, foi muito, pois ele reconhece o trabalho agregado naquela vinha. Precisamos, querida igreja, valorizar o trabalho que alguém fez antes de nós. Se trata também da vida espiritual, eu tenho que dar o devido valor que a minha mãe lutou, batalhou, para que hoje tivesse a igreja aberta, com a permissão de Deus, é claro. Eu tenho que dar valor também em outros trabalhos também, que não foi eu que exerci, mas eu sei que eles lutaram, eles batalharam para ter o que tem. Então, seja o ministério, seja na família, seja na sociedade, devemos reconhecer a história por trás da conquista e ser, sabe o que? Louvável.
Louvar, aleluia, pelas conquistas que outras pessoas fizeram. Tem pessoas que não conseguem louvar pelo aquilo que você batalhou e lutou pela vida toda. Você já pensou, querida igreja, que antes de você ter uma família, ela foi projetada por Deus? Porque foi Deus que constituiu a família. A primeira família que Deus constituiu na terra foi Adão e Eva. Aleluia, Deus pensou na família, aleluia, e Deus ele quer que você também, amém? Ou então, na igreja que você congrega, onde você vai adorar a Deus, vai louvar o Senhor, já pensou quantas pessoas oraram no início daquela obra, quando iniciou, você que tem irmãos aqui da igreja Deus e Amor, quantas orações foi feito pelo missionário Davi Miranda, que antigamente era ele, a mãe dele, aquele, né? Aquele grupinho pequeno. Isso foi muito tempo, até que Deus achou por bem expandir o ministério, como hoje está no mundo todo. E tem gente que não valoriza. Depois que a pessoa morre, ele se acha o dono, ele acha que ele pode fazer e acontecer, e se esquece que daquele que se esforçou para que o ministério estivesse de pé. Então, irmãos, aleluia, precisamos, irmão, valorizar. Acima de tudo, não podemos esquecer daquilo que o nosso Senhor fez por nós. Quantas pessoas, irmãos, se esquecem o que Deus já fez por ele, o que Deus fez por ela. Olha, nós estamos em plena pandemia. Você acha que só porque está meio abafado, acho que acabou? Não, tem muitas pessoas ainda morrendo com essa praga aí de pandemia. Esses dias mesmo veio uma doutora que ela perdeu as 2 irmãs dela dentro de uma semana. Perdeu a irmã para o tal do Covid. Então, irmãos, nós temos que sabe, ser grato a Deus por tudo que Deus faz. Você já agradeceu por esse ar que você está respirando? Porque se você for dar uma visitinha no hospital e entrar lá na UTI, você vai ver que muitas pessoas estão no respirador, querendo respirar e ainda está respirando para o ar mecânico. Porque o ar que Deus deu já não está sendo suficiente para ele sobreviver. Então tem que agradecer por esse ar que você está respirando, por esse coração que você está batendo, porque tem muitos lá com aparelho no coração, para fazer que o coração não pare de bater. Esse pensamento aí que você imagina, vê as coisas, agradeça por ele, por essas suas mãos que se movimentam, pelos seus pés que andam, porque tem muitas pessoas que não podem andar, que estão na cadeira de roda, muitos estão no leito, tetraplégico, não pode andar, nem sequer movimentar do pescoço para baixo. Olha quanta coisa que nós temos que agradecer ao Senhor, aleluia. Glórias a Deus, é como está escrito lá no livro de 1 Pedro, não sei se você leu, mas está escrito lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Olha que coisa linda! Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Tem coisas guardadas para você, para mim, para nós, para todos os ouvintes, amém? Deus tem preparado isso. Número 2, a vinha de Nabote, irmão, era um presente. Ele não pagou dinheiro nenhum, porque presente você não paga. É verdade ou não é? Se eu der hoje um presente para a Adrianinha, hoje que está aqui nessa tarde, eu falo assim: Adrianinha, está aqui seu presente. A Adrianinha não vai precisar pagar alguma coisa para aquilo que eu estou dando a ela, porque é um presente. Presente não se paga, a gente recebe, amém? O outro motivo, querida igreja, é porque Nabote não vendeu a herança, a vinha, era um presente de seus pais, aleluia. Um presente é algo que alguém dá para outra pessoa com amor. Os pais de Nabote fez tudo aquilo para o seu filho por amor. Imagina, querida igreja, quantos os pais de Nabote cuidaram daquela vinha, na intenção de passar para a geração futura, ou seja, para os filhos dos filhos dos filhos, até a 4ª geração. Assim como Nabote, querida igreja, recebeu uma herança, um presente de seus pais, o nosso Deus nos deu presente, ministério, dons, talento, aleluia, digo aleluia.
Aleluia. Sabe, irmãos, quando eu leio lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 17, diz assim: e digam ao Arquipo, cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Irmãos, cuide do ministério que Deus tem te dado. Ele te deu um ministério de oração? Ore. Ele te deu um ministério para jejuar? Jejue. Te deu um ministério para você louvar, adorar o Senhor? Louve. Te deu um ministério para você ministrar a palavra de Deus? Ministre. Quantas coisas nós podemos fazer para o Senhor? O que Deus te deu para você? Você já parou para pensar o que é que Deus já tem tanto dado para ti? O que Deus tem te dado? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Porque tem muitas pessoas que recebem e guardam no bolso, ou até se esquecem do que Deus te deu. A nossa família, querida igreja, tem te dado para você cuidar dela. O nosso ministério, Ele te deu para você cuidar dele. Ele te deu dons para você usar ele. São presentes de Deus. Eu poderia passar aqui a tarde toda falando dos benefícios que Deus tem feito para conosco. Sabe, quando eu leio, querida igreja, lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 19, Jesus, ele disse na parábola dos talentos, que depois de muito tempo, o Senhor daquele servo, ele voltou e acertou conta com eles. Os presentes de Deus, querida igreja, devem ser usados para a edificação do corpo de Cristo. E tudo que Deus nos deu, vamos prestar conta. Se Deus te deu 2 filhos, você vai prestar conta dos seus 2 filhos. Se Ele te deu um esposo, você vai prestar conta do teu esposo. Se você tem uma esposa, você vai prestar conta da tua esposa. Se Ele te deu um trabalho para você trabalhar honestamente, você vai prestar conta do teu trabalho. Tudo, irmãos. Amém? Por isso, use esse presente para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro item, a vinha de Nabote precisava ser cuidada. Aquilo que Deus te deu, você precisa cuidar dela. Assim como Nabote, querida igreja, recebeu a vinha como herança, ele precisava passar para os seus filhos. Tudo que você tem hoje, você vai ter que, passar para os filhos dos teus filhos. Aleluia. Além disso, querida igreja, se tinha um alto preço, era presente. Aleluia. Ele precisava valorizar, cuidando muito bem. Valorize. Cuide bem, não reclame, mas cuide bem. Eu vejo muitas pessoas, irmão, reclamando. Não é para reclamar. Enquanto você ficar reclamando, você está perdendo o foco, você está perdendo o alvo, vocês estão perdendo as bênçãos do Senhor. Não é reclamando, é cuidando, é zelando. Sabe, quando eu leio lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É sério isso. Tem gente que não leva a sério, mas é sério. Aleluia. Guardar, querida igreja, significa conservar. Conserve isso com você. Cuide o que Deus te deu. Valorize o que você tem. Você cuida do bem dos talentos. Você cuida dos dons que recebeu de Deus. Você tem valorizado a família que Deus tem te dado. Você tem valorizado a família de Deus espiritual que você tem na congregação onde você congrega. Não venda a sua herança. Aleluia, mas cuide dela, aleluia, porque tem muito valor, aleluia. Enquanto você não valoriza, outros estão valorizando. É a mesma coisa quando a esposa não cuida bem do seu lar, não cuida bem do seu esposo, vai vir sempre o inimigo colocando no teu caminho para valorizar o teu marido, para valorizar a tua esposa, para valorizar os teus filhos, aleluia. Não venda a tua herança, mas cuide dela, porque tem muito valor. Conclusão aqui, irmão, por causa do horário, sobre a vinha de Nabote. Querida igreja, a vinha de Nabote representava para ele algo de muito valor. Isso tem que representar para você também, pois além de ser presente dos pais, era ao mesmo tempo um compromisso, meus amados irmãos, diante de Deus. Você tem um compromisso com Ele. Com Ele quem? Com Deus. Amém? Cuidando da vinha, Nabote estava honrando a Deus. Se você cuidar do teu esposo, cuidar dos teus filhos, você está honrando a Deus. Se você vai muito bem, trabalha muito bem, honestamente no teu serviço, você está honrando a Deus. E aí sucessivamente. Amém? Seus pais e a futura geração.
Apesar, querida igreja, de ter tentado vender a vinha, Nabote se manteve firme, mesmo que custasse a sua própria vida, porque custou a própria vida de Nabote, porque Jezabel mandou matar Nabote por causa da vinha. Esse é, sem dúvida, querida igreja, um belo exemplo de compromisso e fidelidade. Da mesma forma, somos tentados a vender a nossa herança. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Muitas vezes somos tentados a desistir daquilo que muitas vezes alguém lutou para que hoje nós tenhamos aquilo que está nas nossas mãos. No entanto, Deus nos dá graça para resistirmos à oferta do diabo, como está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu quero fazer com você uma oração aqui nesta tarde. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome. Repita essa oração comigo. Feche os teus olhos. Se fazer barulho do teu lado, você não vai abrir os teus olhos. Se alguém mexer com você, não vai abrir os olhos. Continue conectados com Deus. Você veio aqui para buscar a Ele, não é? Você veio para buscar a resposta, não veio? Aleluia, então se conecte com Ele. Não deixa nada e nem ninguém roubar, aleluia, a tua herança aqui nesta tarde. Repita assim comigo, Pai querido. Ajuda-me a valorizar, a guardar, a cuidar daquilo que o Senhor me deu, para que assim eu não venha vender a minha herança recebida do Senhor, apesar das minhas fraquezas. Quero ser fiel a Ti, fazer a Sua vontade. Guarda o meu coração das ofertas que o mundo e o inimigo oferecem para me desviar dos meus caminhos. Pai, me capacita com sabedoria para cuidar do que o Senhor confiou em mim, e dessa forma eu possa ser bênção para outras pessoas. Eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, aleluia. Palma bem forte para Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal pela primeira vez. Se inscreva, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, com a sua família, com os seus amigos e todos aqueles que amam a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-los. Amo vocês e obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.